tema de hoje. Vamos falar sobre a reforma tributária, né? Então, nós juntamos forças, nós conversamos, temos algumas parcerias fechadas e bem-vindos a todos nessa bela tarde. Quero agradecer primeiro ao professor Ronaldo por estar compartilhando, por estar presente, pela paciência de a gente organizar a parte técnica aqui do nosso conteúdo. E para quem não nos conhece, está entrando agora, eu me chamo Rômulo Tabox, a minha sócia e companheira Suzy Macedo Nakamura, e o nosso parceiro de projeto, de negócios, Ronaldo. Eu vou fazer uma pequena apresentação aqui. Especialista PET e na reforma tributária, CEO da PET Conte, Brasil Price, COO da Contadores S.A., escritor, professor, tem MBA, transformação digital, Lion TM, depois você me explica melhor isso aí, e membro do LinkedIn Open Networker. Aí, professor, alinha conforme eu achar interessante. E nós somos da I9, somos sócios fundadores, contadores da I9. E queremos agradecer a todos que estão presentes aqui, somos formados, sou analista de sistemas, contador, a Suzy é a membro e idealizadora, né, tanto dessa live, como também da I9, do contexto que a gente busca de realmente levar uma informação, ser um diferencial no nosso mercado, e legal que isso cruzou muito com a pessoa e o projeto, né, que o Ronaldo representa. Então, professor, obrigado. Tá me ouvindo bem? Tá tranquilo? Eu não tô te ouvindo. Tô te ouvindo perfeito, tô acompanhando aqui. Beleza. Tá? Então, pessoal, só para contextualizar, a I9, já há um bom tempo a gente vem conversando, vem desenvolvendo uma parceria bem consolidada com a Contadores S.A. E o que isso reflete? Para nossa carteira, para as associações, né, para as pessoas que estão próximas da gente, tanto pessoa física como pessoa empresarial. A informação, o contexto, os serviços que a gente oferece, graças a essa parceria, se torna cada vez mais especialista. Então a gente busca realmente levar um diferencial para os nossos parceiros. E graças ao professor, né, várias reuniões que ele teve paciência em conversar com a gente, demonstrar, a gente fortaleceu e hoje a gente é parceiro da Contadores S.A. e a gente realmente está levando esse diferencial para o nosso mercado graças a eles. E hoje, especificamente, que eu acredito que vai ser uma parceria de outras vindouras lives e também de uma parceria também de longa data, é falar sobre a reforma tributária. Tá? Então, para quem está entrando agora, nós vamos contextualizar um pouquinho, tá, nesse início, aí depois o professor pode dar continuidade, do que é, do qual que é o impacto, voltado ao empresário. Tá? Então, a gente não vai se aprofundar na parte técnica hoje, então é assim, porque é muito longo, né? São, no mínimo, aí a última proposta tem longos 30 anos de análise para sair o que é essa prévia desse texto de hoje, né, que foi aprovado. E então, o que é hoje e para onde que vai? Pode ser? Perfeito. O importante é levar de fato aí essa informação de um modo mais simples e mais fácil de compreensão para os empresários em geral. Isso. A nossa ideia, até conversei com a Suzy, a ideia é essa hoje. Vamos contextualizar para o pessoal ficar mais ou menos na mesma sintonia. Então, hoje, nosso público-alvo é empresário, é esclarecer, levar informação para que ele tenha uma visão mais clara, desmistificar um pouquinho do que é todo esse conceito da reforma tributária, e ele vê assim que existe sim o impacto, vai ter uma diferenciação, mas isso tem processos, tem formas da gente se preparar e se organizar para que isso esteja dentro do contexto da administração da minha empresa, né? E como que isso vai impactar também no diálogo dele com o contador. Perfeito? Então, Perfeito. é isso aí, a gente vai iniciar agora. A Suzy vai fazer essa pequena abertura, esse pequeno início. Tá bom? Você quer complementar, quer se apresentar, professor? A gente dá o início aqui?
Não, vamos começar. Só rapidamente, a pequena apresentação já fez. Meu nome é Ronaldo Dias e a gente está aí dentro desse processo da reforma tributária há muitos anos, né? É, Antes até mesmo de que essa reforma entrasse lá no Congresso. Então, por isso que a gente tem, de fato, um entendimento não só da letra da lei, né? Mas de onde é que veio, de onde é que surgiu, quais foram as demandas, quais foram as discussões, quais foram os contextos de tudo isso. E a gente tem conversado diariamente com os autores da reforma tributária, né, com os deputados que já passaram ao longo desse processo e aqueles que estão à frente das comissões, né, e à frente das várias comissões que foram criadas aí para regulamentar essa reforma que vai se dar agora nesse ano de 2023. Então, pode, Suzy, dar então, continuidade que a gente vai trazer realmente eu, a- informação de fato aí eu, para acho- nós. eu penso assim, Ronaldo, eu acho que é importante realmente reforçar a importância e o quanto que você estava envolvido nesse projeto. A participação do Ronaldo para nós é muito especial, pessoal, hoje. Por quê? Porque ele participou ativamente e acompanhou, pontuou vários desses processos da reforma tributária. Então não é qualquer um que está falando com vocês hoje aqui, não. Tá? Para quem já conhece o Ronaldo, já sabe do know-how dele, é uma informação relevante. A gente vai também, eu acredito que tem muita pessoa que tem muita dúvida sobre esse contexto ainda, mas para a nossa parte, é uma pessoa de grande importância e de grande conhecimento. Então eu acredito que você deve prestar um pouquinho de atenção no que ele está falando. Tá bom? Então a Suzy vai dar continuidade aqui agora, um momentinho. Então, meus amigos, amigas, empresários, mais uma vez obrigada, Ronaldo, por estar aqui compartilhando seu conhecimento e toda essa transformação que nós vamos ter a partir de agora. Então, para vocês entenderem um pouquinho, né, porque a gente está falando de reforma tributária, é novo, mas como é hoje, ou como é até hoje? Então, eu vou trazer um pouquinho do dia a dia do Departamento Fiscal e vou tentar simplificar o máximo que eu puder. Então, principalmente para você, empresário, assim, para vocês terem uma ideia. Não só empresários contribuintes, né? Porque a gente também consome, né, as mercadorias. Então, para você ter uma ideia, hoje o sistema tributário nacional, ele é dividido em regimes de tributação. Existe o Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. O que varia? Varia a forma que o imposto é calculado, como ele é calculado nesse regime de tributação. Então, existe imposto, por exemplo, no Simples Nacional. Quais impostos a empresa paga? Paga PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda, contribuição patronal, ISS e ICMS. Um monte de sigla, né? Tá, guarda isso daí. No Simples Nacional, todos esses impostos é pago numa única guia, no Simples Nacional. E, por exemplo, ele incide sobre a venda, né? Então, por exemplo, se uma empresa vendeu 100 mil, ela vai pagar uma porcentagem desses 100 mil. Aí, se essa empresa vendeu para um distribuidor, aliás, a indústria vendeu para o distribuidor e vendeu para o varejista até chegar ao consumidor final, então, essa empresa que vendeu por 100 mil vai pagar sobre 100 mil, aí a empresa que comprou vai revender, vai pagar sobre o que vendeu, vamos imaginar, vendeu 100 mil, vendeu por 150, comprou por 100 mil, vendeu por 150 mil, aí vai pagar sobre 150 mil, e aí depois, esse que comprou por 150 mil vai vender por 200 mil, aí vai pagar por 200 mil, ou seja, quem industrializou pagou, aí só que esse dinheiro, esse imposto tá na compra, aí quem revendeu pagou e o consumidor pagou de novo. Ou seja, esse produto foi pago 3 vezes no Simples Nacional. No lucro presumido, é a mesma coisa com PIS e COFINS. Quando chega no lucro real, ele tem um crédito. Ou seja, você paga, aí você abate da compra. Então, vocês viram que algo que deveria ser simples é bem complexo. E aí, quando a gente traz para o ICMS, gente, o ICMS, ele pode ser ICMS-ST, significa que foi pago antes de chegar em você, no mercado, por exemplo, na gente que está comprando. Ele pode ser diferido, né? Que ele não paga lá, mas não paga na origem, mas paga quando chega no consumidor final, enfim. Então, ele pode ter redução na base de cálculo, ele pode ser tributado integralmente, ou ele pode ser importado, e aí já é uma outra alíquota, é uma outra legislação. Aí, quando a gente fala de impostos federais, é uma legislação para todo o Brasil. Aí, depois, só que tem impostos federais, estaduais e municipais. Aí, quando a gente fala de imposto estadual, cada estado tem uma legislação. Aí, quando a gente fala de ISS, cada município tem uma legislação. Então, vocês viram que por mais simples que eu tento parecer,
é algo bem complexo e difícil de entender. O que um especialista tributário tem que fazer? Hoje a gente precisa estudar a lei nacional, estudar a lei estadual, ou seja, são todos os estados, cada estado tem um entendimento diferente, estudar as leis municipais, porque cada município tem uma legislação diferente. Então são milhares de leis, e vocês acham que todas as leis falam a mesma coisa? Não. Não! E aí, por conta dessa confusão, desse excesso, e muita coisa é interpretação. Então, às vezes, passa por um fiscal, o fiscal entende uma coisa, aí um fiscal interpreta uma coisa, outro fiscal interpreta outra coisa, e às vezes o mesmo produto, ele é interpretado e o imposto é calculado de forma completamente diferente. Então, é essa a realidade nacional que nós vivemos. Então, quando a gente pergunta quanto custou de imposto esse celular, é impossível saber. Para saber o quanto de imposto custou esse celular, a gente precisa saber, primeiro, se a empresa que fabricou é lucro real, é simples nacional ou é presumido. A gente precisa saber se ela vendeu para distribuidor ou para atacadista ou para o consumidor final direto. Então, tem toda uma cadeia aí que a gente precisa entender. E então, fica basicamente impossível a gente saber quanto de imposto a gente paga hoje. Né? E aí, quais impactos isso tem? Por exemplo, se o Estado pensa de um jeito e eu penso de outro, qual segurança jurídica eu tenho no que eu estou fazendo? Se uma legislação fala uma coisa, outra legislação fala outra, qual é a certa? Né? Então, diante disso tudo, surgiu-se a necessidade, sim, de fazer uma reforma tributária com o objetivo de simplificar esses entendimentos, de forma que você, consumidor final, saiba exatamente quanto de imposto incidiu sobre esse celular. Porque hoje a gente não sabe, né? E aí, Ronaldo, você fica à vontade aí, eu não sei se eu falei demais ou se eu complexei demais, né? Mas aí, se você quiser complementar também, se alguém dizer aqui, se alguém responder aqui, gente, eu entendi tudo que a Suzy falou, cara, eu vou te contratar agora. Então, responda aqui nos comentários. Você entendeu o que eu disse? Não, eu tenho certeza que não. Foi muito bom esse contexto, Suzy, inicial, porque, de fato, tudo isso que você falou, ele pode ser traduzido no 180º, 84º pior sistema tributário do mundo, onde a gente vive hoje no Brasil, né? E ao longo desses vários anos em que a gente esteve trabalhando em prol da reforma, né, buscando melhorar o ambiente de negócio, muita gente falava, não, Ronaldo, mas isso aí não vai passar nunca, essa reforma não vai passar, já está sendo discutida tem 40 anos, não vai ser aprovado nunca essa reforma. Aí foi indo, aprovou na Câmara, não, mas quando for para o Senado vão desfigurar a reforma. Não foi o que aconteceu. Aí voltou para a Câmara, não, mas na Câmara agora vai acabar com a reforma. Não foi o que aconteceu de novo. Então a gente tem também sempre aquela coisa de que nós não, é como se fosse um complexo de vira-latas, né, que a gente não pode ter algo que realmente seja, pelo menos, mais próximo do que se tem lá fora, para que os nossos empresários do Brasil tenham uma isonomia com a forma de cobrar impostos sobre o consumo que tem lá fora, né? Então, depois que passou, agora já está assim, não, mas na regulamentação a reforma vai ser... Então, a gente vem trazendo essa informação diferente. Fala, não, peraí, o que vai ser a reforma? Então, vai todo mundo agora aumentar o imposto, né? Que sempre foi... Aconteceu muita fake news, né, nessa área. Não, então agora com a reforma do Lula, o Lula vai pegar o dinheiro todo, vai levar para Brasília, e aí os prefeitos e estados vão ter que ir lá com o pires na mão para poder receber o imposto. Também não tem nada a ver. Se fosse assim, o Simples Nacional seria desse modo, igual você colocou. O Simples tem 6 impostos em apenas um DAS, que é onde você arrecada o Simples. E um comitê gestor, que cuida de mais de 2 milhões de empresas, manda esse dinheiro para cada estado e para cada município, para a União, para a Previdência, tudo de forma eletrônica e automática. Isso já existe. Aí você imagina, quantas pessoas será que tem no Comitê Gestor do Simples Nacional? Quem acertar essa pergunta ganha um tesouro. Um mês de consultoria grátis. Exatamente. Então,
quantas pessoas tem hoje para administrar o Simples Nacional, que tem mais de 2 milhões de micro e pequenas empresas? Menos de 20 pessoas. Porque é tudo eletrônico, as regras já estão definidas, os percentuais já estão tudo definido em lei. Então, quando o cara chega lá, aquele dinheiro com aquele DAS, ele pega e vai mandar de acordo com tudo que está na lei para cada um daqueles entes federados ali. Então, na reforma tributária, busca-se principalmente essa simplificação. E também não pode quebrar o pacto federativo, né? O Estado, que tinha uma certa autonomia, ele vai ter que ter algum mecanismo para que ele continue tendo. O valor que ele arrecadava também não pode cair, porque o governo já tem os seus gastos ali e ele não pode ter perca de arrecadação. Mas, do outro lado, nós, contribuintes, também não podemos pagar mais impostos do que já existe. Nós temos que pagar, no mínimo, a mesma coisa. Então, por isso, a reforma traz as premissas da reforma. Porque quando se falava em reforma antes, por que não passava? Porque as pessoas achavam que a reforma era para baixar imposto. Aí falava assim, é para baixar imposto ao Estado do ladrão, do meu aqui, não vai passar. O município também não, a União muito pior. Então, essa reforma tem algumas premissas. Dentre elas, uma delas é a simplificação. E não o aumento ou a redução. Outra é a neutralidade de carga tributária. Não pode aumentar a carga tributária, porque antigamente a gente pagava lá para Portugal, que eles chamavam de um quinto dos infernos, era 20%. Meu Deus, muito dinheiro. Hoje nós estamos quase 2/5. Vixe. E para quem Já ganha era... até 2 salários mínimos, paga até 52% de impostos. Então, é muita coisa. Não dá para... Né, não tem mais como a gente pagar mais impostos do que tem. Então a reforma não vem também. Ela foi amarrado constitucionalmente ali, teto, para que não possa aumentar a carga tributária. Então são essas premissas principais. Simplificação e neutralidade, né? E só que aí a proposta da reforma tributária não é assim, realmente não é reduzir o imposto, mas para as empresas, eu vou contar uma história aqui. Eu participando de um congresso online, né, com um contador de Portugal, e ele estava falando que a experiência dele, que uma multinacional, um empresário, uma multinacional ia abrir uma filial aqui no Brasil, sabe? E para você ter uma ideia assim da complexidade, ele contou assim que aí tinha 16 unidades no mundo todo e ia abrir uma unidade aqui. E aí quando quem estava organizando a empresa filial daqui do Brasil, ele pediu 16 pessoas para trabalhar no tributário. E aí, esse dono, esse empresário, ele ficou abismado. Ele falou, nossa, que absurdo, porque, tipo, tem outras 15 unidades lá e só 2 pessoas tomam conta do tributário. O que o Brasil tem que precisa de 16 pessoas? Aí ele veio pro Brasil para saber por quê, porque ele achou isso um absurdo. Então, assim, o que eu vejo um pouco, e aí você pode concordar ou não, né? Assim, que apesar de não reduzir imposto, mas vai simplificar muito a gestão administrativo-fiscal da empresa, né? Então, ele não vai reduzir, não vai gerar economia tributária, às vezes, porque existe a neutralidade, mas vai simplificar as operações da empresa. E o que você reduz no administrativo, você vai ganhar muito em produtividade, às vezes vai despender energia e outras coisas mais rentáveis para a empresa. E o custo, né? Porque tudo isso, o que a empresa faz? Eu pego quanto que custa o meu produto, quanto é que é a minha despesa administrativa, quanto é que eu quero ganhar de lucro e qual é o percentual de imposto. E boto tudo isso no preço. Então, esse custo é mais de 70 bilhões para as empresas, para interpretar, calcular, declarar e pagar impostos hoje. E os principais impostos são esses que vão ser extintos. O ICMS, PIS, COFINS, o IPI e o ISS. É uma sopa de letrinha. Mas esses 5 impostos principais são os vilões aí dentro do preço, que acontece aquilo que você tão bem colocou, Suzy. Tem um celular, desde todas as peças e todos os insumos necessários para fazer aquele celular foram acumulando impostos, foram acumulando o preço daquele produto, né? Então essa distância, para
para quem foi lá fora, eu participo da Comissão Internacional de Contabilidade, de Intercâmbio do Rio de Janeiro, e assim tive essa oportunidade aí que você teve de falar com um contador de Portugal, contador da Índia, com contador da Inglaterra, contador, tive também fora, na França, na Alemanha, em Portugal, né, visitando escritórios lá e conversando com os contadores lá de fora. Até uma missão nós fizemos para a Estônia, que é o melhor sistema tributário do mundo. Hoje, a Estônia, o imposto federal na Estônia tem 20 páginas. Nossa, Só 20 páginas. Ali tá. sonho. É um sonho. Como é que paga imposto? 20% sobre o lucro da empresa. Ponto. E só isso. E o outro é o IVA, que é esse que nós estamos implantando, que é o imposto que tem um percentual sobre os produtos consumidos e sobre os serviços prestados. Então, acontece justamente isso, né? Você tem as multinacionais brasileiras. Aqui no Brasil, eles têm 10 vezes mais profissionais do que lá fora. E a operação, às vezes, lá fora é muito maior. Quero dar um exemplo, né? Enquanto eles têm 10, 20 pessoas lá fora para cuidar de todo o parque multinacional, no Brasil eles têm 200 pessoas para trabalhar no contábil fiscal, só da filial brasileira, só da empresa que eles têm aqui no Brasil. Então é complicado demais, né? Muito complexo. E sabe, Ronaldo, é importante falar, porque assim, durante toda essa transição, eu escutei algumas pessoas falando assim, tiveram a impressão, às vezes por não estar acompanhando, tiveram a impressão de que a reforma tributária foi aprovada assim do nada. Mas na Exato, não foi verdade, discutido, né? então, mas na verdade, assim, até como você participou ativamente, ó, tipo, a reforma tributária, primeiro, ela não foi aprovada do nada, ela Gente, você tem uma ideia, o nosso IVA, que a gente chama de IVA dual, é um imposto que ele é um imposto dividido em dois. Onde é que nós temos esse modelo? No Canadá. No Canadá existe um IVA dual, porque é um imposto que você tem uma lei só, ele é pago uma única vez e é dividido em dois, uma parte para a União e a outra parte para os estados e municípios. Então o IVA é utilizado em mais de 170 países, nós não estamos reinventando a roda. A inovação aqui, nós vamos falar sobre isso, é a forma automática e eletrônica de apurar, calcular e pagar esse imposto, que vai ser a grande diferença. Então, isso é muito importante, assim, as pessoas saberem, né? E... Ai, Ronaldo, eu ia te falar uma coisa, eu esqueci. Estávamos falando sobre a questão de que esse modelo não é novo, é um modelo que já tem em vários países. Não, mas eu lembrei, porque antes você havia comentado assim que, tipo, quem é pobre, quem é assalariado, chega a pagar 52% do imposto, de imposto do salário em impostos. E aí, só para quem não entende, entender, por quê? Porque o ICMS, ele já está embutido na mercadoria, o PIS e COFINS, ele está embutido ali no preço, O né? IPI. O IPI. Então, assim, se a gente pega uma pessoa assalariada, onde a maior parte da renda dela é utilizado no supermercado, por exemplo, ou em bens essenciais, todos esses impostos já estão embutidos ali. Né? Então, por isso que a carga tributária acaba sendo elevadíssima. E aí tem um outro agravante, que é aquele que o Ronaldo explicou, que eu expliquei também, porque conforme vai passando a cadeia, vai tributando de novo. Então, com a reforma tributária, isso vai acabar, né, Ronaldo? Como que vai funcionar isso? Perfeito. E aí vamos começando a ir para a prática, né? Porque às vezes a pessoa ouve muita coisa e fala, nossa, mas está muito fora da lógica. Vai acontecer o seguinte, o IVA chama-se Imposto sobre o Valor Agregado. Então, ele é cobrado sobre o que se agrega de valor em cada etapa da produção. Então, entre as empresas, todo o imposto que uma empresa pagar, ela recebe de volta esse imposto. Então, essa é a primeira coisa que acontece com a reforma tributária. Hoje, quando uma empresa paga uma despesa qualquer, normalmente ela não tem crédito. Por exemplo, uma empresa, mesmo que seja de lucro real, pagou material de escritório. O que ela
pagou ali, só jogou para despesa, pronto. Ela não tem crédito de absolutamente nada. Com o IVA, quando ela comprar material do escritório, vamos supor que ela comprou ali matéria de escritório no valor de R$100. E ela pagou, vamos também colocar que seja uma alíquota aí de 27%. Ela pagou, vamos supor, R$127. Ela pagou os R$100 que vai cair para a empresa e os R$27, que é imposto, ela vai ficar como crédito. Esse dinheiro vai ficar aqui parado na nuvem, no sistema de apuração automático. Quando ela vender os seus produtos, ela libera esse crédito. Antes, não. Ela pagava os R$100 que já tinha imposto ali dentro e nunca mais ela via nenhuma diferença de dinheiro. E com o novo IVA dessa forma, e sendo eletrônico e automático, ela paga lá os 127, por exemplo, mas os R$27 volta para ela. Quando ela vender para o consumidor final esse produto, um exemplo, uma empresa que trabalha com comércio, comprou lá um produto de R$50, pagou lá o seu 27%, vamos supor que seja 60 e poucos reais. Quando ela vender isso por R$100, o consumidor é quem vai pagar esse imposto. Hoje quem paga PIS, COFINS, IPI, ISSQN e o ICMS é a empresa, desculpa, é o consumidor, mas está dentro do preço. Com a reforma tributária, vai ser o consumidor que vai pagar isso, mas não vai estar mais dentro do preço. O cara vai chegar no supermercado, quanto é que é esse óculos aqui? Esse óculos aqui custa R$100. Quando ele for lá no caixa, ele vai pagar 127. Mas eu sei que eu estou pagando aqui R$27 de impostos nesse óculos. Então, se eu for na outra loja, perguntar quanto é que é esse óculos? R$90. Eu vou ter como comparar, porque o imposto é o mesmo, mas o preço é diferente. Então, eu vou lá nessa loja, R$90. Eu vou na outra, R$100. E a diferença vai estar na produtividade, na competitividade, numa melhor logística, numa melhor eficiência que aquela empresa tem. E não porque ela tem um benefício fiscal, porque ela tem ali um imposto menor, porque ela está na zona franca, aquela confusão toda. Então isso facilita muito esse processo e dá mais competitividade e uma condição melhor para as empresas competirem. Na própria gestão da empresa, né? Então, com a reforma tributária, as empresas mais organizadas, elas terão condições de ter mais competitividade, né? Porque vai ser indiferente de onde ela está ou do benefício que ela tem. É isso? Exatamente. Então, essas empresas, elas vão precisar, até já respondendo aqui a pergunta da Sabrina, as empresas, elas vão se preparar para organizar os seus preços, porque como é que vai ser? Vamos supor que eu tenho hoje um produto que custa R$1.000, e a gente falou, dentro desses R$1.000 tem IPI, ICMS, ISSQN, que alguém prestou serviço para mim para eu poder produzir aquilo, tem PIS e tem COFINS. Esses 5 impostos vão ser extintos e vão ser retirados de dentro dos preços. Então, quanto que eu vou vender esse produto? É a primeira pergunta. Então, a empresa vai ter que buscar qual o valor que ela vai vender esse produto, já que ela não vai pagar mais PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISSQN. Por quê? Porque se ela não fizer isso muito bem, o concorrente, que está mais preparado, ele já vai fazer as contas todas. Então vendia por 1.000 porque tinha tantão de imposto. Vou tirar esse tanto de imposto. Nossa, eu vou conseguir vender por R$800 esse produto. E aí a outra, não, vai aumentar o imposto, eu vou cobrar os mesmos 1.000. Aí o cara vai lá, quanto é a sua empresa? Na tua empresa, R$1.000. E na sua, 800. Mesmo ele sabendo que vai ter que pagar um imposto de 27, qualquer das duas vai pagar 27. Então, quem fizer uma gestão melhor de custo, de produtividade, e souber exatamente quais são os impostos e a carga tributária que ele tem em cima de cada item daquele, ele vai conseguir fazer com que o seu produto seja mais competitivo. Então, uma das grandes questões que vai acontecer é que as empresas precisarão rever os seus custos. Porque se eu tenho esse produto que me custava determinado valor, que eu tinha que vender por R$1.000, e eu sei que assim como o meu produto, eu não tenho mais PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISSQN, mas também os meus insumos não vão ter mais isso, vai me custar mais barato para produzir esse óculos. Então, se vai me custar mais barato, eu vou poder reduzir a minha margem de lucro aqui, porque eu não vou precisar de um lucro tão grande para ter o lucro líquido final lá na ponta.
Porque hoje eu tenho que cobrir botar esses todos esses impostos aqui na minha composição de preço. E um custo Exatamente. maior também. Exatamente. Então, olha o quanto que vai ser Exatamente. importante um contador que entenda ali toda essa sistemática para orientar bem o seu cliente. Então, você que é empresário, precisa trabalhar junto com o seu contador para buscar ali como é que vai ficar essa lógica dentro da tua empresa para que você possa ter um preço competitivo. Senão você vai botar um preço muito lá em cima ou muito lá embaixo. Aí dá problema, né? Colocar muito lá embaixo. Mas sabe que, assim, um dos medos da reforma tributária é que vai aumentar muito, mas olha só que interessante, assim, aí é para os leigos, né? Porque hoje, quando a gente calcula a precificação, a gente tem que colocar lá o custo do PIS, do COFINS, do ICMS, entra no custo. Então, a partir do momento, então, na verdade, aí vai mudar o jeito da gente fazer essa precificação, porque vai tirar Total. esses impostos. Então, por exemplo, se o meu custo lá, o valor que eu paguei lá foi R$ 100, aí eu vou embutir lá a porcentagem dos meus custos fixos, tal, tipo, ficou 120. Então esse é o meu preço. Só que eu quero 10 reais de lucro, então eu vou vender por 130, aí o imposto vai ser 27% de 130. Diferente de hoje, que no caso hoje seria pelo menos R$ 200, porque eu incluí lá 17% de CMS, eu incluí lá PIS, COFINS e um monte de imposto que exige, né? E aí, sabe o que acontece também? Então esse medo de que as coisas vão aumentar, apesar da alíquota, a gente escuta, nossa, 27% realmente é uma alíquota alta, assusta, mas contrapartida, se a base diminuir, que é o que a gente está imaginando, na verdade, às vezes vai acabar ficando igual ou até mais barato, dependendo, né? Porque uma coisa é você multiplicar por R$ 100 e outra coisa é você multiplicar por 70, por 50, porque o custo vai reduzir, né? E Então, foi bom isso que você colocou, Suzy, porque entra numa outra falácia que muita gente não entende e acaba falando errado. O meu imposto vai ser 27. Não, a alíquota vai ser 27. A alíquota é diferente de carga tributária. Ronaldo, mas 27 é alto. É alto? Tá, beleza. O imposto, só o ICMS hoje vai de 18% a 22%. Só o ICMS. E ainda é por dentro do preço. Então, se eu tenho um imposto, um ICMS de 22%, que está dentro do preço, quando eu faço uma conta matemática que a gente chama de trás para frente, esses 22, ele representa pelo menos 25 ou 26. Só o ICMS. Aí eu ainda tenho mais IPI, que pode ir de 5% a 20%. Eu ainda tenho o ISSQN, dependendo do produto, que é 5%. Eu tenho ainda o PIS e COFINS, no lucro real é 9,25%, no presumido 3,65%. Se eu somar isso tudo, já está dando quase 50%. Só que ninguém vê, porque está tudo misturado, aquela confusão toda dentro dos preços. justamente. E aí as pessoas ficam falando, né? Enfim. E só que aí é muita coisa também, porque a reforma tributária ela vai trazer alguns benefícios. Então não é que tipo vai ser a mesma regra para todos, né, Ronaldo? Por Perfeito. exemplo, a cesta básica tem ali algumas particularidades, os serviços que eu vi no material que você compartilhou com a gente, o serviço que estava aquela polêmica, né? Hoje paga 16,33, agora vai pagar 30, não sei quantos, mas assim, né? Então tem algumas particularidades ali, né? Então você poderia falar um pouquinho assim? Sim, eu estou Não é, abrindo aqui. você consegue? Eu tô abrindo aqui eu fiz uma planilha que eu resumi todos os benefícios fiscais aprovados pela reforma tributária. Estou Vamos buscando falar ela dos aqui. principais? Vamos falar dos principais, dos que impactam mais? Você deve falar Isso, exatamente. Eu quero pegar ela aqui para poder a gente falar aqui dos principais que vão impactar aqui. Deixa eu só pegar ela aqui enquanto isso. Cadê aqui os benefícios fiscais aqui? Aqui, achei. Opa, deixa eu abrir aqui. Vou abrir ela aqui. Ó, os principais, por exemplo, o pessoal fala muito de serviço, né? Essa é uma outra polêmica que eu acho que vai ser boa para a gente entrar agora. Ronaldo, mas assim, a empresa de serviço, ela tinha no máximo 5% de ISSQN
e ela tinha o PIS e COFINS, vamos botar para a maioria, que é 3,65, que é presumido. Então nós estamos falando de 8,65, quer dizer que agora vai passar para 27%, porque ela não tem crédito, porque a empresa de serviço, a maioria é mão de obra. E aí o povo dizia, né? Então o seu imposto vai passar de 8,5%, vai passar para 27%. Só que não é assim. Por quê? Quem vai pagar esse imposto, quem pagava esses 8,65 era a própria empresa. Ela calculava, interpretava, declarava, apurava, o contador fazia uma guia, ela ia lá no banco e pagava. Então o empresário ele não sabia. Quando ele aumentava muito o faturamento, ele ficava num misto de felicidade e angústia. Felicidade porque ele bateu a meta. Angústia porque o tamanho da guia de imposto que ia chegar no final do mês era uma lapada. Com a reforma tributária, ele pode ser feliz, vai vender e vai poder comemorar que bateu a meta. Porque ele não vai ter mais imposto para pagar sobre aquela venda. Você que está aí, empresário, ouça bem isso. Com a reforma tributária implementada, você não vai ter mais imposto sobre aquela venda. Você vai ter imposto sobre o teu lucro. Mesmo que você seja do Simples Nacional, você vai ter o imposto sobre o teu lucro e o imposto sobre a tua folha de pagamento, que é pago sobre o faturamento. Mas a tua guia vai ser infinitamente menor. E você não vai receber dinheiro do contribuinte para depois repassar para o governo. Esse dinheiro vai ser pago diretamente para o governo pelo consumidor, sem precisar fazer guia, sem nada, através da tecnologia 5.0 de apuração e de pagamento desses impostos. Então essa é outra grande diferença. Hoje a empresa recebe dinheiro, fica com aquele dinheiro, morrendo de medo se calculou certo aqueles impostos, se interpretou certo a lei, e aí o seu fluxo de caixa tem que ficar inchado, porque ela tem que pegar aquele dinheiro todinho e dar para o governo no final do mês. Com a reforma tributária acaba isso. Esses 5 impostos que vão ser extintos saem de dentro da tua empresa, da circulação, do teu capital de giro. Que bom, hein? E a gente está falando, Suzy, de 5, mas é assim, ó, são ICMS, PIS, COFINS, IPI e ISSQN. Só que ainda tem DIFAL, ICMS, substituição tributária. Tudo isso está dentro do estoque da empresa hoje. Então você estoca imposto. Você vai estocar, você hoje, empresário, estoca um absurdo de imposto que lá está dentro das suas mercadorias. Então, com essa questão da reforma tributária, você não vai mais estocar imposto. Você não vai botar mais imposto dentro do teu estoque. Quando você vender essa mercadoria, você vai receber o teu dinheiro, é teu. Você não tem que passar mais nada para o governo. O imposto que eu, contribuinte, pessoa física, que vou pagar, ele vai direto para o governo por meio de split bancário. Não tem nada de mágica. O Brasil tem o sistema bancário mais moderno do mundo e o sistema de nota fiscal eletrônica mais moderno do mundo. E ainda tem o sistema de duplicata mais moderno do mundo, que é o DDA. E ainda tem o real digital, que vai ser implementado. Ou seja, com toda essa tecnologia, não precisa mais calcular, conferir, interpretar a lei. Isso é tudo automático. E esse dinheiro desses impostos não fica misturado dentro da empresa, né? Tendo que elevar o volume de capital de giro que cada empresário precisa, porque ele é um mero repassador de imposto para o governo. Recebe da Suzy, que comprou o meu produto, bota no meu caixa, mas amanhã eu tenho que pegar de novo desse dinheiro do meu caixa para pagar para o governo. Não vai ter mais isso. E olha, eu vou te contar uma coisa, o meu trauma é ICMS-ST. Sabe por que eu acho um absurdo? Porque, assim, para quem não conhece, ICMS-ST, o Estado entende assim, que aquela mercadoria do industrializador até chegar no consumidor final, vai ter uma margem de lucro lá exorbitante, tipo de 200.000%. E aí a gente calcula o ICMS sobre esses 200.000%, entendeu? Lógico que eu estou brincando com as alíquotas aqui, estou exagerando, né? Eu tenho na legislação a margem de valor agregado, 100%, 57%, varia conforme o produto tal, né? Mas, enfim, de uma forma lúdica, né? A gente... Então, assim, aí o que acontece? A empresa, ela paga o imposto antes de vender. Exato. Como que você paga o imposto antes de vender? E outra, o Estado entende, por exemplo, o produto é 100, ele entende que até chegar no consumidor final vai ser R$250, tá? Você paga só 250. Mas e se chegar lá R$200? Onde que foi o imposto sobre esses 50 a mais? E acaba que a empresa paga. E como que ela vai recuperar? Ela não sabe por quanto vai chegar no consumidor final, não é? Exatamente. Então,
Então, isso daí prejudica muito, principalmente os pequenos negócios que não têm fluxo de caixa. Ele desembolsa o dinheiro, então, assim, até para ele fazer dinheiro, ele precisa gastar muito mais É isso dinheiro, aí. porque ele tem que comprar mercadoria, aí ele tem que pagar o ICMS-ST antes de vender, não é? Então, Perfeito. realmente, é um diferencial, assim, é uma mudança. Nós vamos passar por uma mudança cultural, uma Isso mudança aí. de. A gente vai precisar disso, né, Ronaldo? É mais ou menos o que aconteceu, Suzy, com o fim da inflação. Eu lembro que eu era criança, eu fui comprar um pacote de açúcar. Vou colocar em moeda real que fica mais fácil, mas na época nem real existia. Isso aí só para os mais antigos. Eu cheguei lá vamos supor, era R$ 2 o pacote de açúcar. E eu cheguei com 1,70. Então faltava 30 centavos. E aí, falou, olha, senhor, tá aqui, eu tenho 70. Ele falou, não, é R$ 2. Ele falou, não, mas eu posso trazer para o senhor amanhã os 30 centavos. Ele falou, não, amanhã já vai estar custando R$ 2,50. Então, mas o senhor não vai me vender? Não, não, pode deixar aí a mercadoria. Quando tiver aí, eu estou ganhando dinheiro com ela parada. Muitos empresários quebraram porque eles só sabiam trabalhar com estoque. Então, eles tinham altos estoques, porque hoje o estoque dele valia 10 mil, amanhã valia 12, depois da manhã valia 14, depois valia 16, depois valia 20, sem o cara ter que fazer nada. Quando falou assim, acabou a inflação, aí ele endoidou, porque aquele imposto, aquele dinheiro dele ficou todo parado, não está rendendo absolutamente nada, e aí ele não sabia mais ganhar dinheiro. Muita gente quebrou nesse tempo. Então, por isso que o pessoal muitas vezes fala, Ronaldo, mas vai demorar 10 anos para poder essa reforma entrar em vigor. Gente, isso não vai ser todo esse tempo, e isso é muito rápido à medida que começa a implementar. Então, a sua cabeça tem que mudar ao longo de algum período. A reforma começa já com o teste do IBS-CBS, agora em 2026. E pode ser que ela comece antes, porque com a tecnologia você consegue antecipar as coisas. E nós, contadores, estamos acostumados a começar uma coisa hoje, quando é amanhã mudar tudo. São milhões de mudanças de regras todos os dias. Então, nós estamos habituados para operar essa reforma tributária. Na Índia, que foi feita a reforma tributária em 2017, eles implementaram assim, de forma muito rápida. Em 2, 3 anos, a reforma já estava ali, a pleno vapor. Porque é tecnologia, né? Não tem o que mexer tanto. É um país que mais se destaca, né, por causa da mão de obra qualificada na parte de TI, né? Exatamente. O sistema bancário brasileiro é um dos melhores do mundo, e o SPED, que é todo o sistema eletrônico, de nota eletrônica e livros eletrônicos, é o melhor do mundo. O Brasil está exportando tecnologia fiscal. Então, quando você junta isso, cara, é uma coisa absurda, né, para você poder trabalhar. E aí outra coisa, o imposto hoje, na nossa lógica, por isso que você falou muito bem, Suzy, da mudança mental, de mentalidade, hoje o imposto segue a mercadoria. Essa é a lógica. E com a reforma tributária, o imposto segue o dinheiro. Então, quando o consumidor paga, o Estado recebe ali. Ele não vai receber daqui 30 dias, não. Recebe naquele momento. Quando a empresa paga uma mercadoria que ela comprou de outra, o Estado recebe aquele imposto naquela hora. Quando a empresa vender aquela mercadoria para outra, ela recebe o dinheiro que ela pagou para o Estado, do imposto. Porque entre empresas não há imposto, porque é só sobre o valor agregado. A cada etapa da produção, o próximo da fila paga o imposto. Quando ele vender, ele recupera o imposto que ele pagou, até chegar no destino, no consumo final. Hoje, a maioria dos nossos impostos ela está na origem. Então, quando compra mercado lá em São Paulo recebe o imposto lá, e o outro estado recebe mais um pedaço. Então, essa mudança também é uma mudança muito importante. Passa da origem para o destino. Passa do trânsito da mercadoria para o trânsito do dinheiro, através do Pix, através do real digital, através de transferências bancárias. Deu uma travadinha aqui, mas voltou agora. Então, estava comentando, né, que muda a lógica. Ao invés do imposto ser pela movimentação de mercadorias, ele se dá pela movimentação do dinheiro dessas mercadorias. E isso eu acredito que vai ser muito bom, principalmente, como você diz, né? Porque antes, quando é na origem, aí, tipo, o Estado, ele fica, por exemplo, a gente tem que correr, o Romulo já estava
né, assim, então, não vou falar o que eu ia falar. Esse negócio de ser o destino, só que aí eu quero você te fazer uma pergunta seguinte, porque uma das preocupações também é tipo assim, porque para estados produtivos, porque por exemplo, hoje eu sou do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, ele é um estado que produz muito, então automaticamente o ICMS gerado aqui, ele é alto, ele é significativo, e aí a partir do momento que passa a ser no destino, ou seja, o consumidor pagar, tipo, isso pode impactar na arrecadação do Estado? Ele pode arrecadar mesmo? Como que será essa transição, né, no que tange a arrecadação do Estado? Assim, que esse daí eu acho que também foi um tema bem discutido, né? Com certeza. Foi a última briga que teve dos governadores, é isso. Porque ninguém quer perder, né, a sua receita e nenhuma reforma passaria se fosse para diminuir imposto de cada estado, de cada município. Então, por isso que foi feito um fundo de compensação entre os estados. Para que o dinheiro que passa nesse estado aqui vai para o fundo e vai ser equalizado para que o estado que era produtor e que tinha uma arrecadação mantenha a arrecadação que ele tem. Então, imagina o estado de São Paulo, quanto que não produz de imposto ali, né? E, de repente, ao invés do imposto incidir ali na saída de São Paulo, vai incidir em todos os estados que compram de São Paulo. Então, ia mudar totalmente o parâmetro. Então, eles fizeram um fundo de compensação e a transição entre os estados ela vai se dar em 50 anos. Para que os estados se reorganizem tudo e aí esse imposto seja equalizado. Então, o que está mudando é só o modelo de arrecadação, mas a forma de distribuição do dinheiro continua nos mesmos patamares que cada estado já tem. Eu gostaria de fazer aqui uma observação que eu acho importante, e aí se você discordar, você fica à vontade. Eu acho que, assim, tão importante quanto essa tributação sendo destino, eu acho que vai melhorar muito a nossa vida como pessoa, como contribuinte. Sabe por quê? Ó, aí cá entre nós, né? Pelo menos o que eu sinto. Eu aprendi a trabalhar assim, na escrituração fiscal. Olha, como o imposto é na origem, é assim, olha, o Estado cobra e a empresa tem que provar que tá certa. Tipo, então, ou seja, então a empresa, vamos supor, o Ronaldo caiu? Mas pode finalizar. Tá, então eu vou finalizar aqui. Depois tem que. Suzy! Desculpa. Então, assim. Suzy, continua! Desculpa, eu vou continuar. É assim, hoje o Estado, eu aprendi a trabalhar assim. A empresa, ela é vista como culpada até que ela prove sua inocência. Porque o Estado, ele busca a origem, né? De onde é o dinheiro. Então, ele está trazendo. A partir do momento que mudar essa dinâmica, mudar para o local de destino, eu acredito que o Estado ele vai parar de trabalhar nesse sentido de fiscalizador, né, para ver se o imposto está sendo calculado certo ou não, e ele vai visualizar ou vai tentar, pelo menos, ou vai trabalhar para desenvolver a região. Por quê? Porque o que vai gerar receita para o Estado é o consumo. Então, ele vai ter que investir em empresas para aumentar o número de pessoas, para atrair pessoas para o Estado e aumentar o número de empregos, porque essas pessoas vão ganhar e vão consumir ali, ou melhorar a qualidade. E aí, para atrair pessoas, ele precisa melhorar a qualidade de vida, melhorar serviços públicos, né? Ou ele vai investir também nas empresas para que elas gerem mais riqueza e paguem melhores salários. Porque uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que recebe um salário mínimo, ela vai gastar com o essencial, porque ela está sobrevivendo. Diferente de uma pessoa que recebe 3, 4 mil reais, que ela já tem um dinheirinho ali a mais para gastar no mercado, para ir num restaurante, para viajar de vez em quando. Então, eu acho que até a mentalidade do nosso governo, eu não sei, é o que eu vejo, né? Que com a reforma tributária acabe mudando para melhorar para a gente. Porque ele vai precisar ser um Estado mais atrativo para empresas, porque para atrair pessoas para trabalhar nessas empresas, mas também para as empresas, estimular essas empresas esse desenvolvimento para que gere melhores salários e qualidade de vida para quem mora no Estado, para atrair mais pessoas ali, porque automaticamente quem consumir mais e quem proporcionar melhor qualidade de vida ali, conquistar mais pessoas, vamos dizer assim, vai ter maior arrecadação. Isso faz sentido? Faz, sim. Faz total sentido. É uma mudança de paradigma também em relação a essa questão.
Só retomando uma coisa que a gente ficou de colocar, ó, sobre os benefícios, principais benefícios fiscais aprovados na reforma, né? Então, para as empresas que têm prestação de serviço de profissão regulamentada, psicologia, economia, contabilidade, advocacia, arquitetura, engenharia, vai ter um desconto de 30% no imposto. Então, as pessoas que forem pagar serviços de contabilidade, de advocacia, de consultoria, de tudo aquilo que tem profissão regulamentada, elas vão ter um imposto de 30% menor do que a alíquota normal. Então, vamos fazer uma conta fácil. Faça de conta que a alíquota é 30%. Então, nesses serviços profissionais, o consumidor vai pagar 20%. As empresas também pagarão 20%. Porém, esses 20% ela pega de volta. Então, hoje, quando a gente presta um serviço de contabilidade para uma empresa, se ela não for lucro real, ela não tem nenhum crédito. Mas com o IBS, ela vai passar a ter crédito de 20%. Então, muita gente fala, mas o serviço vai aumentar. Não, o valor que aumentar no serviço, a empresa pega de volta de crédito. Mas para o consumidor vai aumentar. O consumidor não consome só advocacia, contabilidade, psicologia. Dentro do rendimento dele ali, existem mais de 100 mil produtos que ele consome. Produtos e serviços. Tudo isso foi medido, tudo isso foi calculado para que houvesse a premissa da neutralidade de carga tributária. Ela se dá no consumidor, não lá na empresa. Então, falei sobre as profissões regulamentadas, os profissionais liberais. Também os serviços relacionados à segurança nacional. Então, munição, arma, material bélico que o Estado compra vai ter uma redução de 60% na base de cálculo. Serviços de saúde, dispositivos médicos também vai ter uma redução de 60% na alíquota. Serviços de educação, redução de 60% também na alíquota que tiver. Então, se a gente fala aí vou botar 30% para ficar mais fácil, né? Se eu tenho 30% aí de uma alíquota e uma redução de 60%, são 6 vezes 3, 18, ao invés de 30, eu vou pagar 12. Olha só. Olha a diferença. Dispositivos de acessório para PCD, que é o pessoal que compra carro hoje que tem alguma deficiência, né, algum problema de mobilidade. Ele também vai ter um desconto de 60% no IBS, no imposto. Produções artísticas, atividades desportivas, comunicação, também 60% de desconto. Serviço de transporte público, também 60% de desconto. Alimento de consumo humano, também 60% de desconto. Insumos agropecuários, do mesmo modo. Produtos agropecuários, aquícola, pesqueiro, florestal, extrativos in natura, o mesmo percentual de redução. Produtos de higiene pessoal, limpeza e cuidados básicos à saúde menstrual. Isso aqui foi uma emenda da Tabata Amaral, que botou lá. Também redução de 60%. Olha, dispositivos médicos e produtos de cuidado básico à saúde, 0. Na educação superior, 0. Transporte público coletivo, 0. Imposto 0 nisso aqui. Dispositivos então, vários outros produtos e serviços. Cesta básica também, 0 de imposto. Antes, a cesta básica tinha isenção do ICMS. E alguns produtos de PIS e COFINS. Aqui vai ter PIS, COFINS, ICMS, IPI, tudo 0, porque vai ser substituído pela IBS, que vai ter uma base 0. Então, são muitas reduções ali que foram aprovadas dessas idas e vindas entre Senado e a Câmara Federal. E isso é bem importante, porque então lembra que lá no começo a gente falou que uma pessoa que recebe um salário mínimo chega a pagar 52% de imposto. Por quê que ela paga isso? Porque a maior parte do salário dela, ela sobrevive, é supermercado, né? É comida. Então, com os produtos da cesta básica isentando, automaticamente vai sobrar mais dinheiro ali para ela, enfim, né? Melhorar ali a qualidade de vida dela de alguma forma, né, assim, porque pelo menos mais dinheiro para alimentação ela vai ter, porque o imposto vai zerar, né, esses bens os bens essenciais, né, para a sobrevivência. Então já cai por terra aquela coisa, vai aumentar o imposto para os mais pobres. Não. Exatamente. Não. E além disso, uma coisa importante é que além dessas reduções que vão ter nesse imposto e as reduções que vão acontecer ao longo da cadeia, também vai ter o cashback para aquelas famílias que estão lá dentro daqueles programas sociais do governo.
Então elas vão receber um percentual de tudo que elas comprarem daquele imposto. E uma outra coisa importante, que aí o pessoal fala, mas então, se a cobrança vai ser eletrônica, via sistema bancário, não sei o quê, é só vender em dinheiro, que aí pronto, eu não pago. Né? Sempre tem os espertos, né? Então, isso também foi pensado. Vai ter ali o que hoje tem, que chama-se em muitos estados a nota fiscal paulista, em outros estados, igual Paraná, a nota fiscal paranaense, né? E alguns municípios têm a nota fiscal da cidade. E onde tem sorteios, né? E cashback também para o consumidor. Então, com isso, estimula-se para que a pessoa peça nota. Você vai em São Paulo, todo lugar a pessoa fala, nota fiscal paulista, senhor, nota fiscal paulista, porque todo mundo pede a nota para poder ter sorteio. Agora imagine um sorteio que é nacional, o tamanho dos valores, é valor de loteria federal. Quem é que vai querer deixar de pedir nota? E uma outra componente, para que a empresa receba o imposto que ela pagou ao adquirir algum produto ou tomar algum serviço, ela tem que pagar imposto quando ela vender os produtos e serviços dela. Então, quanto menos ela vender e tirar a nota fiscal de cá, menos ela vai receber o que está dentro ali do sistema dela. Ela vai ter que pedir nota para poder receber sobre o que ela comprou e ela vai precisar... e aí quem está comprando, na verdade, vai automaticamente pedir a nota. O Rômulo está mandando eu encerrar aqui, mas, assim, as do Simples Nacional... Não. Mais uma... Vamos lá, rapidinho sobre o Simples Nacional para a gente poder... a gente já encerra, tá? Isso, para a gente encerrar. Foi aprovado que o Simples Nacional ele não pode ter mais complexidades. Então, e o Simples Nacional não teria tanta modificação. Mas se a gente pensar de forma objetiva, e aí as empresas do Simples elas poderão optar por esse regime diferenciado. E é o mais inteligente a se fazer. Porque dentro da guia do Simples, quando ela falar assim, eu quero participar do IBS-CBS, ela não vai mais pagar aquele monte de imposto dentro da guia do Simples, apenas 3. Imposto de renda, contribuição social e o imposto patronal, que é o INSS que ela paga sobre o faturamento. Então, com isso, ela já tira ali, ela livra o caixa dela de ter que ter aquele monte de imposto para ela pagar. Então, para o Simples Nacional, a melhor coisa é que ela participe aí desse modelo. E há também uma tendência de que isso seja feito de uma forma mais automatizada para que facilite a vida da pequena empresa, que ela tem que ter tratamento diferenciado e favorecido de acordo com a Constituição Federal. Show de bola. Ronaldo, muito obrigada. A bateria aqui está acabando. Gente, para vocês, quem quer saber mais da reforma tributária, o Ronaldo ele tem um curso. Eu vou colocar o link do seu curso na bio da Inove, tá? No destaque ali, alguma coisa, na postagem, tá? Para quem tiver interesse. E é isso aí, Ronaldo. Podemos ir para os finalmente, né? Pode isso aí. Finalizar. Agradecer aí a iniciativa, né? E o convite. E a gente está aí à disposição sempre. Está lá o nosso Instagram. E o site eu coloquei, é muito fácil, é reformatributária.inf.br. Para quem é contador, e se você é empresário e quer entender isso de uma forma mais profunda, tem lá reformatributária.inf.br/empresário. Aí lá tem uma masterclass que eu fiz de forma bem clara e mais aprofundada, explicando ali sobre a reforma tributária. E para os contadores, nós criamos uma comunidade para tratar da reforma tributária ao longo do processo de transição aí, para você poder ficar por dentro, e tem até um assistente lá com inteligência artificial para ajudar o pessoal. Um grande abraço, muito obrigado pela atenção de todos, um ótimo dia, obrigado Suzy, obrigado pessoal da Contadores S.A. também. Tchau, pessoal, obrigado. Tchau, tchau. Valeu, Rômulo. Obrigado.